Versículo 46 a 45, a 50. Mateus capítulo 12, versículo 46 a 50. Mateus capítulo 12, versículo 46 a 50. Mesmo sentado, vamos acompanhar a leitura da palavra do Senhor. Mateus capítulo 12, versículo 46 a 50. E todo mundo já achou amém? Quando Jesus ainda estava falando ao povo, a mãe e os irmãos dele chegaram. Ficaram do lado de fora e pediram para falar com ele, com Jesus. Então alguém disse a Jesus: escute, a sua mãe e os seus irmãos estão lá fora, quer falar com o Senhor. Jesus perguntou: quem é a minha mãe? E quem são os meus irmãos? Então apontou para os seus discípulos, ele disse: vejam, aqui estão a minha mãe e os meus irmãos. Pois quem faz a vontade do Pai, ou do meu Pai, que estás no céu, é o meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amém? Provérbios capítulo 13, versículo 12 diz: a esperança adiada entristece o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. Eu gosto de falar um pouquinho sobre relacionamento. Eu gosto de comprar muitos livros sobre relacionamentos. Faz parte do meu chamado falar sobre relacionamento, enfim. Porque, de alguma forma, nós nos relacionamos em casa, em família, em amigos. Enfim, agora, imagina você, sai da sua casa com aquela expectativa de encontrar-se com Jesus aqui. Eu estou indo na igreja Batista PNL, Vicente Carvalho, e vou falar com Jesus. Essa é a sua expectativa. E ser recebido, de repente, dessa maneira, que a Maria, junto com os seus filhos foram recebidos por Jesus. A Maria chega na porta, junto com os irmãos de Jesus. Ou quer falar com Jesus. E Jesus, qual foi a resposta? A sua mãe está querendo falar contigo. Os seus irmãos querendo falar contigo. Qual foi a resposta de Jesus? O meu pai, a minha mãe, meus irmãos são os que estão aqui. Estão aqui, ó. Não, eu quero que você entenda, se você for recebido dessa maneira, como ser humano, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu irmão, pelo filho que você trouxe nesse mundo, de repente querendo falar com ele, e ele fala: não dá agora. Não quero falar contigo agora, porque estou fazendo o trabalho que é segundo a vontade do Senhor. Como que você se sente ao ouvir do seu irmão que não tem tempo para com você? Aquela pessoa que você tanto coloca expectativa, porque a Maria, junto com os seus filhos, outros filhos da Maria, de repente eles pensaram: não, nós temos um filho que é Deus, ele é diferente. Um filho que é diferenciado de todos vocês. Aonde que ele está? Vamos falar com ele. Ele chega lá, de repente, ó, meu pai, minha mãe, meus irmãos são os que estão aqui, vocês aí caem fora. Como é que você se sente? Alegre? Vai ficar feliz? Qual é o sentimento de levar um fora? Se você levar um fora do inimigo, você sabe que é bom, isso é normal. Não gosta de mim mesmo, não quer falar comigo, deixa para lá. Mas estou falando aqui de uma pessoa que é mais próxima de você, da sua esposa, do seu marido, do seu filho, do seu pai. Aquele amigo que você postou muito, diz: essa pessoa aqui é meu braço direito. Esse é o pastor que eu amo. Essa esposa do pastor aqui da Nike. E você quer falar com ela, levam fora. Qual é o sentimento?
As expectativas demasiadas causam frustrações, chateações e mágoa. Cuidado com as expectativas, porque pode se tornar como uma ferramenta decepcionadora, uma ilusão ou desilusão. Por natureza, nós não queremos ser magoados no relacionamento, porque nós nos relacionamos para que a gente possa continuar sendo amado, compreendido, um apoiando o outro. Mas infelizmente não queremos ser chateados, mas somos chateados. Não queremos ser odiados, mas somos odiados. No relacionamento, não estou dizendo que entre inimigos, entre amigos. Não queremos ser frustrados, mas somos frustrados. Por quê? Porque colocamos más expectativas em homens. Nada de errado você amar uma pessoa em Cristo Jesus. Nada de errado você, de repente, confiar em uma pessoa. Mas colocar expectativa demasiada. Quanto mais for a expectativa naquela pessoa, maior será o tombo. Maior será a queda. Não é da pessoa, mas é você. Logicamente, existem pessoas que por maldade realmente querem te dar um fora do propósito. Ah, não gosto dessa mulher, não gosto dessa moça, eu não gosto daquele cara aí, ele está vindo, eu vou cair fora. Não quero falar com ninguém, não gosto dele, fala muito, sei lá, fala tudo enrolado, fala coisa por coisa, tá? Não quero falar com ele. De propósito, por maldade, a pessoa cai fora. De propósito. Mas também existe aquelas pessoas que talvez que não têm tempo de olhar para você, porque essa pessoa está focada, está ocupada com as coisas do reino de Deus. A pessoa está ocupada, tanto ocupada em fazer a vontade de Deus, mas ela não tem tempo para perder. E você quer chegar para falar com essa pessoa, quer desocupar essa pessoa, quer chegar para perto dessa pessoa com outro tipo de conversa. A pessoa diz que não tem tempo, não tem tempo, não tem tempo. Como é que você sente? Na maioria de nós nos interpretamos que aquele pastor só quer saber de orar, de ler a Bíblia, ou de estudar, de pastorear, ele não quer dar atenção para ninguém, não tem tempo para comigo. A minha vida aqui no Brasil não tem outra coisa para fazer, senão pregar e fazer a obra do Senhor. Eu não sei outra, não conheço outra profissão. Algumas vezes foi tentado e falei, meu Deus do céu, vou cair fora, vou parar de ser pastor, para fazer outra coisa na vida. Mas eu fazer o quê? Me perguntava, eu fazer o quê? Não tem outra profissão, não tem outro trabalho. As pessoas que muitas vezes querem falar comigo, está chegando agora a época das eleições, tem gente marcando, queremos falar com o pastor, já conheço, já sei. Falar o quê? Não tem tempo para falar sobre essas coisas. Não sei jogar futebol, já tentei várias vezes, virar um craque, não consegui. Não sei mais outras coisas, sei lá. Não tem outro lazer. O meu lazer é esse aqui, o tempo todo. Lendo ou estudando. De vez em quando dou um passeio por aí, pego o carro, vou visitar alguns colegas, alguns amigos lá em Bertioga, aqui mesmo na Baixada Santista. Não tem outro lazer. Essa é a minha vida, dia a dia, meu dia a dia é esse. Igreja, casa, igreja, sou muito caseiro, amo ficar na minha casa, amo. Ficar na minha casa, não quero ficar dando perturbando ninguém. Essa é a minha vida. Às vezes as pessoas vão falar comigo, pastor, vamos jogar futebol. Eu falei, não vou ficar lá sentado, correndo atrás de uma bola, tal. Vou ganhar o quê? Eu não prefiro fazer caminhada,
prefiro fazer outra coisa. Isso é o meu gosto, minha escolha. Quem ama, existem pastores, amigos meus, que ama jogar futebol. Parabéns com isso. Mas eu não tenho outro tipo de distração, eu não tenho. Queria ter muito. Nessa minha função, o meu chamado, quando alguém vier para me tirar desse foco, eu falo, não tem tempo, cuidado, espere outra hora, no momento não dá. Quantas e quantas vezes, até os irmãos aqui, amigo nosso, falam para mim, pastor, vem na nossa casa, vem almoçar, vem visitar. Eu sei que tem falha com isso. Muitas vezes eu não tenho tempo. A minha esposa é muito mais carismática em relação a isso. A minha esposa gosta de festa. Então, tem tempo para entrar, não tem tempo para terminar. Por isso está lá até meia-noite, 1h, comendo e conversando, principalmente isso com ela. Eu não, eu vou belisco, olho no relógio, quero ir embora. Se eu for, né? Se eu for. Essa é a minha vida, esse é o meu jeito de ser. Eu quero estar mais centrado nas coisas que tem muito a ver. Estou pregando aqui hoje, domingo. Sai daqui, já estou pensando na aula que vou dar amanhã. Já estou pensando na célula, qual é a palavra que eu vou dar na próxima terça-feira. Já estou pensando no culto já de quinta-feira, qual é a palavra. Já estou pensando como é que vai ser a festa do aniversário no próximo final de semana. Essa é a minha vida, terminou. Próximo, já, a minha cabeça já está ocupada com aquilo. Assim que eu sei. Assim que é meu jeito. E Jesus não foi tão diferente assim. Ele estava pregando a palavra de Deus. Para ele estava fazendo a vontade do Pai dele. Ele está falando do reino de Deus, pregando a palavra, fazendo a vontade do Pai. Fazia aquilo que o seu Pai gostava. Agradar o seu Pai era a sua realização. De repente veio a mãe e os seus irmãos com toda aquela expectativa. Hoje vamos falar com Jesus. A família de Jesus saiu frustrada. A mãe e os irmãos. Nosso irmão de fora, saiu frustrado naquele lugar. Saiu decepcionado. Levou-o fora e ficou triste. Você está aqui, veio aqui, glória a Deus, seja bem-vindo. Mas tenta imaginar com a expectativa que você entrou, na qual você entrou aqui. Pensando, se planejando. Depois do culto vou querer falar com o pastor. Não tem nenhum problema de falar comigo, estou aqui. Às vezes tem gente que fala comigo no final do culto. E tem outras que dizem, não, acho que é melhor eu falar com ele agora. Vou marcar com a secretária durante a semana e volto aqui para falar com ele. E quando não consegue, se você conseguir, amém, glória a Deus. Mas quando não consegue falar comigo agora no final do culto, qual é a sensação? Poxa vida, queria falar tanto esse pastor, meu Deus do céu. Não consegui. Sensação de frustração, é lógico. Como ser humano. A mãe de Jesus, quando foi com os irmãos dele, eles não foram bem atendidos. Agora te pergunto, nesse momento, entre a família de Jesus, que foi atrás do irmão, e o próprio Jesus, que recebeu eles, quem era o maior culpado com essa expectativa não realizada? Jesus, que não atendeu eles, ou a família, que colocou muita expectativa em ser atendido? Jesus estava fazendo a vontade do Pai. Qual é o maior culpado? Era a família. Qual é o maior culpado em relação a isso? Era a família de Jesus. A mãe e os irmãos colocaram aquela grande expectativa. É hoje. Hoje não passa. Temos que falar com Jesus. Chega naquela hora. Não, hoje não dá. Hoje não dá. Por que nós somos frustrados nos nossos relacionamentos, muitas vezes? Nós temos relacionamentos que causam frustrações.
Por que nós nos decepcionamos muitas vezes e muito com relacionamentos? Por quê? A culpa nem sempre é das pessoas com quem nos relacionamos. A culpa nem sempre é quem nos decepcionou. Quem frustrou a gente. Nem sempre são eles ou deles da culpa. Porque na maioria das vezes nós criamos uma falsa imagem daquela pessoa. É falsa mesmo, não é realidade. A gente cria uma falsa imagem de uma pessoa, daquela família, daquele grupo, do local do trabalho. A gente não conhece direito, mas a gente cria na nossa mente uma falsa imagem daquele ambiente, da igreja. Nossa, eu vou para a igreja Batista Peniel, Vicente Carvalho, lugar lindo, tal. Nossa, eu vou conhecer aquele pastor, dizem que ele é homem de Deus, sei lá qual é a imagem que você tem a meu respeito. Ah, eu vou conhecer a esposa do pastor Nzuzi. Você cria aquela imagem dentro de você. Cria a imagem daquele irmão. Não, vou entrar na Batista Peniel, Vicente Carvalho, vou conhecer um gato que mia lindo naquela igreja. Um gato que está naquela igreja é maravilhoso. Quando ele mia, até a gente fica arrepiado. Tem uma gata quando fala, nossa, a gente fica aqui preocupado, ou melhor, fica arrepiado. Eu vou conhecer lá na igreja Batista Peniel um rapaz, uma menina, um político em quem coloquei a expectativa. Quando essa expectativa não é atendido dentro de nós, nos sentimos desprezados, decepcionados e frustrados. Por que nos frustramos muitas vezes com políticos? Por quê? Por quê? Por que nos frustramos muitas vezes com pastores, com igrejas? Não, fui naquela igreja, estava frequentando, mas a gente fala, bom, Deus não falou mais comigo, a gente coloca Deus na nossa frustração. Tudo que é desgraça a gente coloca Deus. Deus falou comigo. Não porque Deus não está mais, não porque a gente fica carregando essas frustrações, porque nós colocamos uma forte expectativa em pessoas, em um ambiente, em local. E quando nós não fomos respondidos ou correspondidos, a sensação, o que nós temos em troca é decepção, frustração. O que nós temos em troca parece que a gente levou um fora. Na maioria dos casos, digamos assim, a expectativa causa decepção porque é muito egoísta. Não me satisfez. O sentimento de uma frustração, ou melhor, de uma expectativa é muito egoísta. Eu estou indo para testar, para conhecer. Eu estou olhando aqui para aquela moça, irmã Flávia. Ela é solteira. Acho que eu vou sair com ela no final do culto. Eu quero. Eu preciso me satisfazer. Eu estou olhando para aquele moço porque eu preciso me satisfazer com ele ou com ela. Eu preciso ir na Batista Peniel Vicente Carvalho para me sentir. Maior parte das expectativas são muito egoístas. Eu preciso me sentir. Eu preciso gostar. Eu preciso me sentir realizado. Também atrás de uma expectativa frustrada, há um sentimento de rejeição. Quando uma pessoa vive colocando expectativa em outros, por quê? Porque carrega dentro dela um sentimento de rejeição. Você que desde a sua infância foi rejeitado na sua família, foi rejeitado com seus familiares, com os amigos, bullying que você sofreu, e isso faz muito mal para você. Foi rejeitado pelos seus pais, foi rejeitado pelos amigos que discriminaram você, ou pela cor, ou pela falta de, sei lá, beleza, ou maneira ou grau que você não tem. De repente, pensaram, olharam para você, o que você tem? Não tem nada.
Porque no Brasil, no mundo, principalmente no terceiro mundo, nós somos muito mais valorizados pelo aquilo que a gente tem, não pelo aquilo que a gente é. Você quer ser aplaudido? Com todo respeito. Seja safado, mentiroso, mas com 50 mulheres, com 50 homens, mas com a mansão lá no Capuco. Você terá muitos seguidores. Terá seguidores. Mas tem muitas pessoas, muitas vezes, que sofreram divórcios. Divórcio é uma rejeição. Pessoas que foram decepcionadas num relacionamento afetivo. Estava namorando, de repente a namorada largou, deixou ele. De um ex ou de uma ex que você queria substituir ou quer substituir, e as expectativas nos machucam. A minha esposa me abandonou. Vim frustrado. Agora vou olhar para outra, vou criar expectativa na outra. O meu pai me abandonou. Não gosta mais de mim, não fala mais com ele. Mas eu olho para o pastor, eu olho para uma pessoa da igreja como figura do meu pai. Não, aquele homem vai ser meu pai. Vou começar a me aproximar chamando ele de pai. Eu vou com tudo, muitas vezes a sede de preencher a expectativa é tanta, de que eu vou com tudo, loucamente vou abraçando, vou chamando, meu namorado, minha mãe, meu pai. Expectativas. Na minha natureza, na minha criação, depois de 10 anos de idade, eu não vivi muito com a minha família. Meu pai tinha falecido, só sobrou minha mãe, que cuidou de mim. Dos meus 10, 15 anos, 20 anos, até 25 anos mais ou menos para aí, eu vivi mais em escolas particulares ou escolas de internações. Então, pegava as minhas roupas, com a bênção da mãe, logicamente, e ia estudar, por exemplo, lá em São Paulo. A gente morava junto com outros colegas, esqueci o nome daquela... O nome que a gente dava, onde moravam os alunos juntos, né? República, isso, obrigado. A gente morava numa república, assim foi levando a vida. Vivi mais em república com outros colegas do que na minha própria casa. E quando eu vim no Brasil, eu soube, minha mãe morreu. Perdi o chão. E não tive muito tempo de curtir a minha mãe. Mas o sentimento que sobrou em mim, eu precisava substituir a minha mãe por outra. Aqui mesmo, com todo o respeito que a gente tem com todas as pessoas, arrumei várias mães aqui no Brasil. Cada local que a gente foi passando, arrumava uma mãe. Você vai ser minha mãe, tá bom? Minha mãe, mãe. Em São Vicente, em Manalita, a gente chamava ela de mãe da gente. E outras por aí que a gente arrumou, minha mãe, que na verdade não queria ter mais uma mãe, e queria que pudesse ser substituída daquela mãe que eu perdi, que não convivi com ela, e essa ausência dessa mãe gritava dentro de mim, e queria substituir a minha mãe, que não tive. Por algumas vezes eu me frustrei, porque eu coloquei expectativa em algumas mulheres, algumas mães. Eu me confundi. Senhor, tenha misericórdia de mim, perdoa. Expectativa. Atrás de uma expectativa frustrada, há uma carência afetiva que nunca foi resolvida. A ausência de um pai, como a gente acabou de falar aqui, de uma mãe, de um amigo, de uma amiga, de um filho. A gente está numa época em que a carência fala muito mais alto do que qualquer outra coisa. A pessoa está passando tempo, não consegue achar um homem, uma mulher,
Uma menina, um menino, está solteira, e ao invés de focar em Deus, começa a focar, não, alguém precisa saciar a minha alma, preciso de um homem, necessito de um homem, para preencher vazio, esse vazio que está em mim. O primeiro que aparecer, já vou em cima, com tudo. A primeira que aparecer, vou em cima, para cima, com tudo. Só que essa minha expectativa tão forte e tão intenso pode me levar a um buraco tão fundo, um poço tão fundo. Porque a gente coloca tantas expectativas. Por que hoje se tornou tão modelo ou um modismo as pessoas se apaixonarem no virtual, em redes sociais? Imagina eu, vou colocar cabelo loiro, vou usar lente azul, vou me pintar de loiro, cria aquela página, aí vou me pintar aquele cara, cria a página, coloca a minha foto lá no perfil, chamando você, ô tchu-tchu-tchu. Tá rindo, é? Porque você faz isso. As meninas estão ficando loucas por causa dessas coisas. Encontra um rapaz, uma pessoa dessa no perfil, fala que agora vai. Agora eu já comecei a dar testemunho entre amigos. Encontrei, vou casar, estou com até marcado o casamento. Encontrei um varão, aonde? Mora na França. Na verdade, onde que ele mora? Aqui no Morrinho. Mulher fica louca e fica falando para minha esposa, Lili, vocês mulheres são malucas, são burras e malucas. E não, com todo respeito, se o homem quiser manipular uma mulher, é fácil, muito fácil. Hoje. É muito fácil. Porque mulher se apega em qualquer coisa. Muito fácil, por causa da carência. Por causa da loucura. Está passando idade, está passando não sei o quê, tem o cabelo branco. Aí, em vez de estudar, de buscar a Deus, de procurar a profissão em primeiro lugar, eu quero um sapo. A qualquer hora. Que tem que aparecer. E quando aparece uma foto de perfil pintado de um empresário, ela vai em cima de tudo. Conheci uma moça, aliás, um rapaz que estava dando testemunho semana passada, televisão. Virou uma mendigo, porque foi com tudo em cima de uma moça desconhecida. A moça roubou o dinheiro dele, todinho. O rapaz ficou sem casa, sem família, sem carro, sem nada. Está morando na rua. O que é isso? Expectativa. Atrás de todas as expectativas, a ausência de identidade. Quando você não tem identidade definida, quem você é? Você é filho de Deus ou você é filho de quem? Quando uma pessoa não tem certeza da sua identidade, sempre vai querer agradar a todos. Qualquer que aparecer nem se valoriza. Porque uma pessoa com identidade se valoriza. Sabe que eu sou filho de Deus. Eu não vou andar com qualquer um. Eu não vou pela cabeça de qualquer um. Porque o meu pai me sustenta. O meu pai cuida de mim. Por que esse desespero? Eu vou fazer a vontade do meu pai. Atrás de todas as expectativas frustradas, há espírito de religiosidade. Há o espírito de religiosidade que se decepciona pelo defeito do outro. Fica olhando para o irmão Neném como um homem santo. Mas quando eu vi, ele percebeu um erro nele, me decepciona. No primeiro dia que eu vou perceber uma falha nele, eu vou me decepcionar. Eu olho para a irmã Sônia como uma santa mulher.
Mas a primeira vez que percebeu um defeito nela, decepção. Você me decepcionou, irmã Sônia. Não esperava isso de você. Porque uma pessoa falha. Atrás de uma expectativa, há um demônio, um espírito de religiosidade. Eu olho para o irmão Eli como um homem santo, pregador da palavra de Deus, confiável. Mas no primeiro dia que ele falhar, me frustro. Não esperava isso dele. Então, a gente, atrás da expectativa, a gente começa a julgar. Há um julgamento crítico, a gente está criticando todo mundo. Nós criamos expectativa numa pessoa e essa pessoa não pode errar. Ela precisa manter-se da maneira que eu penso, porque se fizer contrário, eu me frustro. Expectativa frustrada. Atrás das expectativas frustradas, há um sentimento crítico demais. Atrás de uma expectativa frustrada, há mágoa, ira, feridas emocionais, traumas do passado. Na maioria das pessoas que tiveram uma frustração por causa de expectativa no passado, hoje andam sozinhos, isolados, ou sozinhas. Quando tenta se aproximar de um relacionamento, entra com muita cautela, demais. Por quê? Porque a ferida ainda está aberta dentro dela. Ela não quer mais se frustrar. Porque enquanto a ferida for aberta dentro dela, ela está sangrando. Ela não quer que ninguém mexa nessa ferida. Então é melhor não me envolver. A gente faz aqui comunhão. Vê, próximo domingo vamos ter aquele almoço. Não vou. Por quê? Ainda sangra dentro de mim. Já tive um momento como esse de confraternização. Eu fui magoado, fui frustrado. E enquanto está sangrando por dentro, que isso? Eu vou, de novo, me machucar, melhor cair fora. Não vou arrumar uma desculpa para não participar. Por quê? Porque estou ferido. A trama ainda está dentro de mim. O medo de ser machucado de novo. Criar falsas expectativas em torno de qualquer pessoa pode causar tristeza, murmuração, pode acabar com qualquer tipo de relacionamento, ou grupo, família, igreja. Irmãos, estamos aqui reunidos como uma igreja do Senhor Jesus. Esse faz parte do corpo de Cristo. Mas você está aí, muitas vezes não quer se envolver com a igreja. Eu estava falando, foi ontem, com a irmã Stephanie. Estava conversando com ela lá atrás, em relação a ministérios. Igreja de tamanho nosso, alguns líderes estão asfixiados. Como é que é isso, pastor? Tem poucos líderes que estão sobrecarregados. Tanta coisa para fazer aqui na igreja. Mas por que estão sobrecarregados? Porque a maioria não quer fazer nada. E sobrecarregou os poucos. A maioria não quer fazer nada. Só vem, senta, termina o culto. Vem, senta, termina o culto. Por que não se envolvem? Por causa dos traumas, feridas do passado. Carrega ainda não foram curados. Ainda não foram curados. Porque colocaram tanta expectativa na igreja, no pastor, na denominação, no ministério. Hoje vivem frustrações, decepções, indiferenças. A palavra de Deus nos ensina que nós precisamos ter mais esperança em Deus e não a expectativa. Romanos capítulo 5, versículo 5. Romanos capítulo 5, versículo 5. E a esperança não causa decepção. A esperança não causa o quê? Decepção. Visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Tenha mais esperança do que expectativa, querido. A Bíblia está nos ensinando que tenha muito mais esperança em Deus do que criar expectativas. Jesus não tinha expectativa
em nenhum homem. Quando Jesus esteve aqui, ele não tinha nenhuma expectativa em ninguém, apenas tinha esperança no Pai. A sua confiança era no Pai. O que colocava ele em pé era o seu relacionamento com o Pai. Quando Jesus Cristo estava em Jerusalém, durante a festa de Páscoa, muitos creram nele, porque viram os milagres que ele fazia. Mas Jesus Cristo, estou lendo agora João capítulo 2, versículo 23 a 25. Versículo 24. Mas Jesus não confiava neles, pois os conhecia muito bem. E ninguém precisava falar com ele sobre qualquer pessoa, pois ele sabia o que cada pessoa pensava. Jesus, ele era seguido por multidão. Não confiava. Não fazia o quê? Não queria expectativa nas pessoas. Ele conhecia as pessoas. A esperança de Jesus era só no Pai. O meu Pai. Eu faço a vontade do meu Pai. Expectativa nos homens. Não vou criar expectativa, porque conheço os homens. Por que estou dizendo isso? Jesus não se surpreendeu quando ele foi negado por Pedro. Quantas vezes que Pedro negou Jesus? 3. Isso foi surpresa para você, para Jesus não. Por que não se surpreendeu? Porque não tinha expectativa no Pedro. Quando você não coloca muita expectativa numa pessoa, quando te trai, você fica de boa. Quando te ofende, você fica de boa. Quando te calunia, você fica de boa. Você não é atingido. Porque você nunca cria expectativa naquela pessoa. Nunca criou. Quando Judas traía Jesus, para ele e você, era novidade. Para ele não. Quando ele foi trair Jesus, ele estava vindo com os soldados. Jesus foi, abraçou ele e disse, chamou ele que? Endemoniado? Como é que Jesus chamou Judas? Como? Amigo, fala comigo, amigo. Jesus não ficou decepcionado. Chamou ele de amigo. Por quê? Porque Jesus não cria expectativa em Judas. Sabe o que nos faz mal? Quando alguém fala, te calunia, te decepciona. Essa expectativa que você tinha para essa pessoa. Você cria tanta expectativa que vai precisar ter de resultado, vai precisar ser reembolsado, precisa ter de troco. Tenha esperança em Deus. Não crie expectativa em homem. O nosso mal é esse. O nosso problema de relacionamento é esse. Aqui existem pessoas que criaram expectativa no pastor. O pastor não tem tempo de falar com elas, com eles, ou com ela, perdão. Como é que está? Estão chateados com o pastor. Pessoas que criaram expectativa na pastora. Pastora, vem comer bolo na minha casa. Pastor nunca foi. Como é que está? Não está bem. Talvez orar para o pastor nos use, o pastor da igreja. Que santo homem. Homem sem defeito. Não tem defeito. Quando você descobrir meu defeito, você ficou decepcionado. Expectativa frustrada. Quando você descobriu o defeito da pastora, ficou frustrada. Por quê? Você tinha colocado tanta expectativa. Quando você escutou, percebeu o defeito do seu líder, ficou decepcionado. Quando você vê defeito do irmão, cadê o corintiano? Cadê Ademir? Quando você descobre que Ademir é corintiano, você fica decepcionado. Pergunta para a esposa dele, Ivanir.
Você confia muito em quê? Eu confio muito no Rafael. Quando for saber que ele ronca, come muito, um pratão desse tamanho, fica decepcionado. Rafael não esperava isso de você. Então a gente cria uma imagem falsa de pessoas, de amigos, de líderes, de pastores, uma falsa imagem, na qual nós criamos expectativas. Quando a gente experimentar, se aproximar mais daquela pessoa, e não é tudo aquilo, é fake, essa imagem. Quem sofre mais somos nós, não é aquela pessoa que vai sofrer, não. A gente que sofre. A gente se perde, se frustra, e muito. Principalmente adolescentes. Adolescentes muitas vezes se frustram muito fácil. Jovens se frustram muito fácil. Porque vai criando expectativa em amigos e amigas. Que você vai ser a minha mina, minha amiga, meu seguidor. Amanhã te apunhala, vamos ver com tudo. Começa a sangrar. E começa a sofrer por dentro. Porque você foi loucamente em cima daquele rapaz, loucamente em cima daquela menina, por mais que os seus pais te alertaram, cuidado, não é esse o caminho. Mas você dominado por espírito de encantamento e vai acima daquela expectativa. Quando o espírito de encantamento toma conta da sua mente, você não ouve mais conselho, você não vê mais um erro, você não consegue enxergar nem a direita nem a esquerda. Só vê aquilo ou aquela pessoa encantada. Todo mundo está te alertando. Cuidado! Ei, cuidado! Só você que está certo. Expectativa. Mas quando você cair na real, já é tarde. Já é tarde demais. Jesus Cristo não tinha expectativa em Judas. Jesus não tinha expectativa em Pedro. Ele tinha esperança no Pai. Preste atenção. Jesus mudou por causa da traição de Judas, sim ou não? Jesus mudou por causa da traição, ou da negação de Pedro, sim ou não? Não mudou não? E por que você muda quando você sofre alguma decepção? Você diz, não quero mais frequentar ali, não quero mais fazer. Eu vou começar a fugir agora. Mesmo que Jesus tenha sofrido traição, ele não mudou a sua essência. Foi decepcionado, não mudou a sua essência, ele continua sendo Jesus. E por que você muda então? Quem muda por causa da frustração, da expectativa, é porque nunca olhou para Deus, olhou para o homem. Olhou para o homem. Por isso que você muda. Por que no nosso relacionamento a gente começa a amizade agora? Vamos passar para cá, vamos passear na praia, vamos almoçar na casa do fulano e tal, vamos jantar aqui, vamos andar juntos. Daqui a pouco, a mesma amizade se torna um grupo de guerra, não se fala mais, não conversa mais, se odiando um ao outro. Por quê? Acontece isso. Por que isso acontece? Porque num relacionamento desse, a gente criou falsas expectativas. E pessoas que são pessoas pecadoras, nós achamos que elas são santas. São pessoas que têm falha, nós achamos que são perfeitas. E quando elas começam a errar no nosso meio, a gente vai em redes sociais. Não, foi rejeitado, foi acusado. É você que não enxergou.
chegou cegamente com expectativas frustrantes em cima da amizade, em cima de uma promessa de amor. Aconteça o que acontecer, não perca, não muda a sua essência por causa da expectativa frustrada. Seja o que você é, continua sendo aquela pessoa que foi chamado e separado por Deus. Nunca perde a sua identidade. Jesus não perdeu a sua identidade. Quem perdeu a sua identidade era Judas. Perdeu a identidade. Não perca a sua identidade por causa disso. Não, porque naquela igreja não me ama, porque não quero mais fazer nada, porque não quero mais frequentar, porque vou sair do ministério, vou sair da dança, do louvor, vou sair da célula, vou sair da intercessão. Se converta logo, vai. Melhor se converter. Comece a olhar para o alto. Confia. Jesus só confiava no seu Pai. Sabe a história da Bíblia, o que me diz? Quando Jesus Cristo ele foi crucificado, estava morrendo. Quem estava na sua frente? A mãe. Fala comigo. A mãe. Estava onde? Na frente de Jesus. João estava na frente. E os irmãos estavam diante da cruz, Jesus sendo crucificado. É que quem está fechado contigo, não importa, não te abandona em nenhum momento, porque está fechado com você. Mesmo que você frustrou ele, a Maria foi frustrada. Mês atrás, não foi atendida por Jesus. Os irmãos de Jesus, um mês atrás, um tempo atrás, não foi. Eles não guardaram aquela mágoa. Vai morrer bem feito. Não vamos no inteiro dele. Não. A Maria, a mãe, estava fechada com o filho. O filho estava fechado com a mãe. Na hora que ele estava suspirando para morrer, Jesus olha para a mãe. Mãe, cuida do seu filho. Filho, João, cuida da sua mãe. E a mãe naquele momento podia ter dito: sai fora, traíra. Não fala mais comigo, que estou magoado com você. Isso que ele falou? Não. Porque quem está fechado contigo, ele está contigo em todo e qualquer momento. Até na hora da dor. Por algum momento pode ter se distanciado de você, mas sempre volta. Por algum momento pode ter se distanciado, por alguma circunstância, mas sempre vai voltar, vai estar ao seu lado, na hora da dor, do sofrimento. Por isso que na hora de angústia que se conhece amigo, não na hora da festa. No momento que todo mundo estava angustiado, Jesus estava partindo, Jesus olha para a mãe, olha para o João e diz: eu amo vocês, porque nem me abandonaram. Mesmo que vocês não foram bem recebidos por mim, mas estão aqui. Esse é amizade. Esse é amigo. Nessa noite quero te pedir para você voltar nas suas amizades. Porque o seu amigo, o seu irmão, a sua irmã, não é esse diabo que você pinta. Ele tanto quanto pecador como você é. Só que você colocou tanta expectativa em cima dele. A frustração é sua, não é dele. É você que está chorando por dentro. Ele continua a mesma pessoa, não mudou a sua essência. Vamos colocar em pé. Feche os olhos.
Nessa noite o Espírito Santo quer sarar as feridas antigas. Foram causadas por causa das expectativas que a gente cria entre nós. Fomos desiludidos por pessoas que a gente gostava tanto. E a gente gosta, porque a gente sente falta desse abraço, desses irmãos. Aquele grupo de amizade que andava com você, que não está mais contigo, precisa voltar. Aquele relacionamento de irmãos e irmãs, que andava com vocês, que orava juntos, saía junto para comer uma pizza. Hoje você está ferido, por isso que se afastou. A culpa é sua, porque você botou tanta expectativa nelas. Elas nunca mudaram, continuam mesmo pecadoras, com as mesmas falhas. Estava conversando com a minha esposa, falando para ela que nem para os meus filhos eu tenho expectativa. Eu posso ter sonho. A minha esperança está unicamente em Deus. Não tenho expectativa nem no Benito, nem na Vitória que está lá na Europa, não tem. Nem no Michel. E quando você cria expectativa, quando aquela pessoa faz uma promessa de alguma coisa, você fica assim. Não, vai mandar, vai fazer. E quando não fazer, você fica inimigo dela. E você muda a mentalidade. E não crio mais expectativa para ninguém. Tenho só esperança em Deus. Porque quanto mais criar expectativa, mais machuca. Quanto mais criar expectativa, mais você sofrer. Você está pensando numa situação, numa pessoa, numa coisa. É fake. Mentira. Não é tudo que está pensando. Espere em Deus. Espere em Deus. Espera única, exclusivamente em Deus. Que nunca falha, nunca falhou e jamais falará. Ele nunca decepciona ninguém. O seu pai, a sua mãe, o seu marido, a sua esposa, o seu namorado, sua ex ou seu ex, pode ter te decepcionado. Mas o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, jamais vai poder te decepcionar. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente. Eu vou pedir para que você possa se deslocar. Até se você quiser vir aqui na frente, eu que te machuquei, pode vir. Mas para você procurar uma pessoa aqui na igreja, a quem você colocou tanta expectativa que te frustrou. Aqui na igreja. Se não veio, não veio. Pois liga para ela. Mas aqui. Alguém em quem você postou tanta expectativa. Às vezes filhos, neto, sogro. Hoje você está sangrando, sabe por quê? Por causa das suas expectativas. Enquanto a gente vai adorar o Senhor, eu quero te encorajar. Receba a cura do Espírito Santo. Receba a cura nessa noite. Se eu pudesse sair do seu lugar, eu estava olhando para o pastor, pensava que o pastor não tinha defeito, mas descobri que você é pecador também, e eu me frustrei com o pastor. A esposa do pastor estava pensando que você era uma santa mulher, mas era uma pecadora também. Me perdoa, porque eu me frustrei. Talvez um líder, um diácono, a quem você postou tanta confiança, tanta expectativa,